Senhor nosso Deus, somos gratos, Senhor, por estarmos iniciando esse nosso simpósio com alegria, com disposição de coração. Obrigado pela saúde que o Senhor nos deu e também pelos corações sedentos, Senhor, pela Tua Palavra, por ensinamentos preciosos. Senhor, o meu coração também anseia para que os nossos jovens irmãos e irmãs, casais, às vezes recém pais que são novos na maternidade, na paternidade, ou recém-casados, Senhor, que o Senhor esteja falando aos seus corações. Amém. E por isso eu peço que o Senhor dê graça ao nosso irmão Jader, Senhor, que ele possa estar falando da Tua Palavra, falando desses ensinamentos preciosos, e que isso compunja os nossos corações, Amém. Senhor, para que nós tenhamos o desejo de transformar essas verdades em realidades em nossas Amém. vidas. Que isso seja prática no nosso dia a dia. Amém. Ó Deus, abençoe-nos com isso e fortaleça o nosso pastor Jader. Guie-o Amém. através do Teu Espírito, Senhor. Assim eu te peço, em nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. 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 Fique à Obrigado, vontade, pastor. Muito Amém. obrigado. Podem sentar, meus irmãos. Privilégio voltar a Campo Grande. Eu vim aqui quando um aquário que vocês têm muito bonito era só uma armação perdida no meio do mundo. Depois, quando eu voltei, estava pronto, mas demorou bastante, não é? Uma coisa que eu amo, peixes. Eu vejo a grandeza de Deus nos peixes, desde garoto. E quando tive o privilégio de ter contato com o pastor Newton, além da capacidade, da bondade, mas uma coisa que me atraiu na pessoa dele foi que ele também gosta de peixes. E ele gosta de peixes de aquário. E ele gosta de um peixinho pequenininho que é lindo. Se você não tem aquário ainda, fale com ele. Tem um aquário na sua casa. O Guppy, como é que é o nome dele também que vocês chamam, pastor? É exatamente esse aí. Você vai ver um peixinho pequeno, a cauda dele é maior do que ele praticamente às vezes. Mas as cores, os detalhes, como o Criador fez tudo para o louvor da sua glória. Então eu fiquei muito contente com ele. Agradecido a Deus pelo convite, conheço a igreja de vocês também pela proximidade com Maringá, Londrina e, graças a Deus, em Campo Grande também. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o nosso ministério, ele se chama Ministério Pequenos Passos. Deixa eu tentar passar aqui para a gente acompanhar ali. Obrigado, depois a gente volta no texto. Tá bom, meu filho? É bom ter jovens assim, que eles vão para cá e para lá, e às vezes a gente muda, e ele tem que acompanhar nosso raciocínio. Então é isso. Você é rápido, hein, rapaz? Aqui está o nosso ministério lá no Instagram, @Ministério Pequenos Passos. Já fui o secretário-geral nacional da infância na Igreja Presbiteriana do Brasil. Minha esposa e eu fundamos esse ministério, e o nosso ministério Pequenos Passos, ele não é centrado na criança propriamente. Nós trabalhamos para as crianças, no desenvolvimento da fé, mas pensamos muito mais na maturidade das crianças. Uma criança de 5 anos deve ter uma maturidade de 5 anos. Já deve corresponder ao que se espera e o que Deus, o Criador, fez para uma criança de 5 anos atender. Já pode ajudar a arrumar o quarto, guardar os brinquedos, já vai aprendendo sobre organização e muita coisa sobre a palavra de Deus já, pela curiosidade, pelas perguntas. Aí ele está com 7 anos e ele já está agora alfabetizado, ele já pode ler muito mais e com esse apoio dos pais, ele poderá desenvolver a sua infância de uma maneira plena, bonita, e a fé infantil é linda. Quando a fé infantil chega, ela é autêntica, ela é confiante, ela é confessante, ela é evangelizadora. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, tu que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Paulo está escrevendo a Timóteo que desde criança, a palavra criança, desde a infância ali, é a palavra brefos no grego, que é criança de peito ainda, criança que mama, criança que vai desenvolvendo. Então, nosso objetivo é que nós façamos com que os nossos filhos, as nossas crianças, sejam imitadoras de Cristo. E Jesus Cristo crescia e se desenvolvia em estatura,
e em graça diante de Deus e dos homens. Então nós amamos a infância. Tanto é que vocês, se eu começar, vocês continuam. Há um poema de Casimiro de Abreu dizendo meus 8 anos, que ele diz: ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E ali então ele vai discorrer como foi a infância dele, sem eletricidade, eletrônicos, sem celular, sem televisão. E ele descreve a natureza, como ele vibrava com a natureza. Agora, Casimiro de Abreu, que escreveu esse único livro, com esses poemas, ele tinha cerca de 20 anos de idade quando ele escreveu esse poema. Como é que alguém com 20 anos de idade tem saudades da infância, da aurora da sua vida? Porque ele viveu a infância plena, cheia de vida, cheia de corridas, e ele tomava banho na cachoeira, ele subia na goiabeira. Tem muito eira no final dos poemas dele, bananeira, goiabeira. É uma coisa linda, vale a pena você procurar no Google Meus 8 Anos, sonetos maravilhosos. Casimiro de Abreu tinha saudades da sua infância com tão pouca idade, e vai falecer com 21 anos de idade. Isso é idade para alguém morrer, gente? Claro que não. Isso é idade para quem está começando mais etapas da vida, mas ele faleceu tuberculoso com 21 anos de idade. Mas o legado literário que ele deixou, um livro chamado Primaveras, muito raro de ser achado, mas vale a pena procurar por ele, e ali tem meus 8 anos. A palavra de Deus também nos diz no Eclesiastes: lembra-te do teu Criador, quando? Nos dias da tua mocidade. Davi, uma vez orando nos Salmos, ele diz: Senhor, perdoe-me dos pecados da mocidade, porque na mocidade nós temos onipotência, nós temos tanta força, tantas ideias, tantos projetos, tantas iniciativas, para o bem ou para o mal. E Davi pedia perdão pelos pecados da mocidade, que é quando a gente diz para o corpo levanta, e o corpo levanta. Mas só invertendo dos 18 para o 81, você diz, corpo levanta, o corpo vai dizer assim, me dê uns 15 minutos. Então a gente vê que a vida é rápida. Então, para você lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, é preciso que você tenha aprendido muito bem dele quando? No período da sua infância, pré-adolescência, início de adolescência, ali está toda a base. Aqui você vai encontrar mais de 1.500 postagens sobre defesa da fé desde a infância, sobre comportamento, criação, educação de filhos, ideias para a escola bíblica dominical. Entre lá e vá para cima, vá para baixo na barra de rolagens, e você vai ter muita coisa e muito material. Mas vamos voltar ao nosso texto de Efésios. Enquanto como é que é o nome dele mesmo? Danilo, eu ia chamar ele de Rodrigo. Rodrigo é o filho dele. Enquanto Danilo, se eu mudar o nome de vocês, gente, é porque eu não guardo muito nome não. Oi? E o menino? É isso mesmo. Se eu trocar o nome de vocês, tá certo? Eu vinha no carro, perguntei o nome das filhas. Uma se chama... Não, a outra. Bianca. E a outra? Lorena. Aí eu esqueci o nome da Bianca. Aí eu comecei a chamar de Maria Goretti. Então, se eu mudar o seu nome, você não se incomode, não. Enquanto ele está mudando ali, alguns livros. Monteiro Lobato dizia, quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Aí vem outra pessoa e cita alguém, cita alguma coisa, você fica, porque você não tem conteúdo. Aqui tem um material excelente e necessário para esses dias sobre meninos e meninas. Deus fez meninos e meninas. Você, com certeza, seu colega de trabalho, sua colega de trabalho, não vai inverter tudo. Chega lá e dizer que eu mudei, agora eu era mulher, agora sou homem. É muito difícil que isso aconteça no seu local de trabalho, de convivência. Mas os seus meninos e meninas, é possível que já em 2026, um menino que se chamava Carlos volte para a escola com o nome de Carla. E agora tem que ser chamado de Carla e tudo mais. Então, para que seus filhos tenham convicções, o segredo da criação é criar filhos com convicções. Deus fez meninos e meninas. Esse livro de Julie Loewe é um livro excelente, pais. Todos os livros ali são bons. Aconselho você a vender seu carro e investir em livros. Depois você compra outro carro.
Julie Lowe escreveu sobre prepare seus filhos contra os perigos do mundo. E todos nós estamos assustados com o presente século, não é? E aqui ela diz, proteção da infância à faculdade. 60% dos filhos dos crentes que vão entrar na faculdade vão se desviar. 60%, mais da metade, vão perder a fé, vão abraçar outras ideias e ideologias. Isso é muito sério. Então, para que isso não aconteça na mocidade, trabalhemos bem desde a infância até a universidade. Aqui tem um livro que eu escrevo muito no Facebook, pastor Newton sabe disso. Coloco uns textões bem grandes lá, minhas histórias. Tenho muita gente descrente que me acompanha no Facebook. E ali eu escrevo histórias, eu tenho textos, e eu reuni esses textos aqui num livro que eu batizei de Faith and Book. Faith, fé, book, livro. Então aqui está. Crônicas e situações que vivi enquanto leio a Bíblia e caminho por fé. Eu converso com todo mundo, num voo, num trem, num ônibus, numa fila. Estou puxando conversa, daqui a pouco a conversa flui, chegamos a Cristo. Um dia desses eu estava andando em São José dos Campos e eu ouvi uns latidos, mas eram latidos assim de um cachorro que parecia que estava vindo para a minha direção. E eu procurei o cachorro, eu ouvi os latidos e não achava o cachorro. Não existe cachorro fantasma. Que cachorro é esse? Quando eu olhei, era um homem que estava brincando com outro homem e ele estava latindo para o outro. Mas aquele homem latia muito bem. Eu cheguei perto dele, rapaz, você late muito bem. E ele ficou assim assustado comigo. Parabéns, olha, eu nunca vi um homem latir tão bem com você. E comecei a conversar com ele, daqui a pouco estou eu e ele orando. Mas eu orei em português mesmo, viu, gente? Eu não lati em oração, não. Então eu orei com ele. Outra vez eu estava vindo de Brasília para São Paulo, voo lotado, eu sentado na poltrona do meio. Eu detesto aquela poltrona do meio, porque quem viaja na janelinha, encosta aqui um pouquinho. Quem está no corredor, se levanta. Você no meio tem que viajar o tempo todo assim. É horrível isso. Aí sentou do meu lado um chinês. Eu tentei puxar a conversa com um chinês em inglês. Perguntei algumas coisas bem básicas para ele. Ele não sabia responder, só sabia rir para mim. Não, moço, eu não estou pedindo para você rir. Eu estou pedindo seu nome, onde você mora e tudo mais. Ele não falava inglês. Ele não falava português. Eu não falava chinês. Mas como é que a gente está pousando em São Paulo e eu e ele estamos de mãos dadas orando? Como foi que eu falei de Cristo para esse chinês? Já pensou nisso? Então aqui eu conto essas histórias todas. O homem que latia muito bem, como é que eu evangelizei um chinês sem falar uma palavra em chinês e ele uma palavra em português. Então tem aqui, nunca montem numa sucuri, vocês vivem num estado cheio de sucuris. Nunca monte numa sucuri, eu conto aqui por quê. Uma história sul mato-grossense, inclusive. Faith and Book. Esse livro é bem novo, acabou de sair, da escritora Simone Quaresma, ela é bem conhecida também pelo Brasil. Esse livro aqui, ela fala sobre flechas na mão do guerreiro. Como criar filhos guerreiros, em oração e em ação. É um livro de encadernação linda. Ele está um pouco caro. Na editora, ele sai por R$ 199, se não me falhar a memória, se não me falhar. Mas eu consegui aqui um desconto que a gente pode trazer por R$ 180. E você pode dividir esse livro. Tem ali a maquineta. Com isso você está ajudando o Ministério Pequenos Passos. Você pode dividir até Jesus voltar. Então é uma boa promoção para que você, mas vale a pena, trouxe poucos, acompanha um caderno e mais um cartaz também desse livro. Esse livro eu comecei a ler sentado, terminei de ler de joelhos, porque o Dr. John Stott apresentou a pessoa de Cristo de uma maneira tão impressionante, que eu fiquei apaixonado pelo Senhor. Como Ele é maravilhoso, o incomparável Cristo. E aqui um livro muito bom, Filhos Educando daqui para a eternidade. Você vai encontrar com seus filhos no céu, seus filhos vão para o céu, mas aqui seus filhos são educados ou mal educados? O que tem de filho de crente chato, mala, inconveniente, ele tem TDAH, isso é desculpa demoníaca. Apenas pouquíssimas pessoas têm de fato TDAH no mundo e seu filho não está nessa situação. Esse TDAH ele é terrível, danado, essa sigla vai ser por aí. Livros bons aqui. Você pode colocar para mim lá atrás, meu filho? Muito obrigado.
Vamos ler o texto de Efésios. Eu tenho aqui um monitor, eu vou me basear por aqui, mas ali também. Isso, portanto, ele está dando uma continuidade. Efésios é uma carta riquíssima. 6 capítulos. Nos 6 capítulos, 3 primeiros capítulos são capítulos doutrinários. E o tema principal desses 3 primeiros capítulos é nossa posição em Cristo. Agora que você é de Cristo, agora que você nasceu de novo, agora que o Espírito Santo vive em você, então depois que ele faz essa abordagem, ele vai dizer: isso, portanto, digo e vou testificar a vocês no Senhor. Agora vivam uma nova vida, porque vocês são novas criaturas, mesmo vivendo nesse mundo caído. 3 primeiros capítulos, doutrina. Os outros 3 capítulos, 4, 5 e 6, são capítulos de teologia prática. O que aprendemos na palavra, o que somos exortados desse púlpito, como é que a gente vai colocar em prática? E é bonito que os 3 últimos capítulos são sobre convivência social, questão de, no nosso contexto hoje, patrões, empregados e colegas de trabalho, pais, filhos, filhas, esposo, esposa, convivência em casa, ou seja, toda a estrutura da nossa vida em 6 capítulos. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, os que não conhecem a Cristo. O que é que eles fazem? Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E essa era digital é uma abastecedora de vaidades. Uma palavra que entrou no nosso vocabulário e não saiu mais é a palavra selfie. É impressionante que quando você está no Mato Grosso, quando você vai ali naquela região da Chapada, muito bonito, tem o véu da noiva, e uma vez eu estava lá e eu estava contemplando aquela natureza tão linda que Deus criou, um mundo tão bonito, até que eu vi uma plaquinha menor do que esse visor aqui. Aquela plaquinha estava, porque aqui há um guarda-corpos, um cercadinho, e aqui há um precipício do tamanho do mundo, perigosíssimo. E ali naquela plaquinha dizia: não ultrapasse essa cerca por causa de uma selfie, sua vida vale muito mais. Quantas pessoas já morreram por causa de uma selfie? Estavam num local perigoso, perto de alguma situação perigosa, quiseram bater uma foto inesquecível, e logo ele foi embora, ela foi embora. Então a vaidade dos próprios pensamentos. Quantos curtem as minhas postagens? Quantos estão me seguindo no Instagram, no Facebook? Vaidade dos pensamentos. Agora isso também entrou na mentalidade evangélica. O texto vai dizendo para a gente, tendo o seu entendimento obscurecido. Perceba que nesse texto vai ter muita palavra entendimento, e também conhecimento, e também instrução. Você lendo esse texto vai ter entendimento, então é preciso que a pessoa entenda a dinâmica da vida. É preciso que a pessoa seja instruída. O que é instrução na Bíblia? Instrução é repetição, repetição, repetição de um ensino, até que aquilo passe a ser prático. Eu peço que vocês venham com papel e caneta para tomar notas, porque vale a pena tomar notas. Não confie na sua memória. Você não lembra mais nem o telefone da sua casa quando você era menino. Você esqueceu de tudo já. Então, tome nota, anote isso. Mas um texto que está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 9, diz: filho meu. De quem é o filho? Não é do governo, não é da igreja. O filho é seu. A dinâmica de vida é: entregue seus filhos para o governo, para a escola, para a igreja. Não, é você quem tem que criar e educar seus filhos. E ali é o pai chamando o filho para uma conversa. O papel e responsabilidade do homem. Eu estou muito contente de ver vários homens aqui. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Quem ensina é o pai. Horário, responsabilidade, compromisso, tratamento para com os outros. Não tem esse negócio de menino estar chamando pessoas mais velhas pelo primeiro nome. Tu, você. Não, é sim senhor, não senhora. Professora, por favor. Então o pai ensina o que é e como quer.
ele quer os brinquedos na caixa de brinquedos, ele quer a casa arrumada, ele quer tudo isso porque o pai está ensinando o filho sobre organização e sobre compromisso com o que é certo. Aí o texto continua lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8, diz: e a instrução da tua mãe. A instrução é exatamente pai e mãe na criação do filho. O pai apresentou como deve ser a vida e a mãe vai colocando diariamente como se faz. Aí a instrução: é assim que se arruma a cama, meu filho, minha filha. É assim que se passa um pano no chão. É assim que você vai lavando a louça, e você vai organizando sua roupa, e você vai cuidando do seu tênis, e você vai vendo o valor das coisas, do seu brinquedo. Brinque bastante, aproveite na infância, mas depois vamos guardar, porque quem guarda sempre vai ter. Então, dessa maneira, a mãe vai instruindo com paciência, com doçura e com bondade. E Deus deu coisas aos homens que as mulheres jamais conseguirão fazer. E Deus deu coisas às mulheres que os homens jamais vão conseguir fazer. Por isso nós somos dois, uma unidade e formamos a família. O texto vai continuando ali sobre entendimento, que eles estão com o entendimento cada vez mais obscurecidos, numa sociedade cada vez mais separada da vida com Deus, e eles estão cada vez mais se metendo em ignorância. A ignorância deles se transforma em arrogância, e cada vez mais você vê mais cedo meninos e meninas arrogantes, prepotentes, desobedientes. Por quê? Porque não tendo entendimento, estando obscurecidos, a ignorância toma conta de tudo e no final das contas, por causa da dureza do coração. Mais uma vez em Provérbios, que é um livro maravilhoso para a criação e educação de filhos, sobre tudo o que tu deves guardar, guarde o seu. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida, da sabedoria, da vivência e da convivência. Agora, Jesus Cristo mesmo diz que do coração procedem as coisas mais torpes e sujas. E num mundo que não tem limites, como o mundo tecnológico, então você pode imaginar como cada vez mais esses dois versículos que nós já vimos aqui, numa exegese bem rápida de Efésios, pode levar uma pessoa a ter coração duro. E sabe o que coração duro produz? Coração duro produz cabeça dura. Conhece pessoas cabeça dura? Pessoas cabeça dura são pessoas que têm o coração duro. E assim vai indo. Verso 19. Eles vão se tornando cada vez mais, eles vão se tornando cada vez piorando, insensíveis. Eles se entregam à libertinagem. De tudo que existe hoje em termos de libertinagem, esse aparelho aqui é capaz de trazer muito cedo na mão das crianças, prejudicando a infância, que vai ter contato com questões adultas e muito podres e torpes. Vocês já entenderam o que eu estou dizendo? Meninos de 7 anos de idade estão tendo contato com coisas torpes por causa desse aparelho. Eu não preciso falar dos benefícios que nós temos com esses aparelhos, todos nós sabemos. Alguém aqui já ficou em fila de banco? Demorou um tempão em fila de banco? Aí você mudava de fila, aí a sua filha que estava parada começa a andar, aí você voltava para lá, você ficava naquela, e o que aconteceu? Quando chegava a sua vez, depois de 1 hora, a pessoa do caixa com um risinho, sem vergonha, olhava para você e colocava assim, fechado, bem na sua vez. Mas hoje você não precisa mais ir ao banco pagar uma conta, resolver alguma coisa, está tudo na palma da sua mão. Os benefícios, marcar uma consulta, ver horários, conversar com alguém do outro lado do mundo. Ei, tudo bem? Você tem aqui. Os benefícios eu não preciso falar. Mas os malefícios temos sempre que rever e tratar, porque nesse versículo de número 19, a libertinagem através das questões da tecnologia, elas são como que inesgotáveis. E olha o que acontece, dando forma desenfreada a todo tipo de quê? De impureza. Com 7 anos, pessoas estão tendo contato já com coisas muito torpes e sujas, com 6, com 5. É só algum coleguinha mostrar, vê isso aqui. E uma vez que contaminou a mente, ela estará contaminada para sempre, a não ser que essa mente seja purificada no sangue de Jesus. Versículo 20. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Quanto mais cedo aprender de Cristo, mais Cristo se tornará conhecido, amigo e amado dos nossos filhos. Então o objetivo aqui é para a família.
E é uma conferência também que eu estou vendo muitos meninos e meninas aqui que são apresentados e desafiados ao mundo da tecnologia sempre. Verso 21, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram o que, gente? Repetição, repetição. Isso tem uma coisa que as crianças não têm dificuldade, é com repetição. Você conta uma história para o seu filho, para a sua filha, aí no outro dia você não lembrou que história você tinha que preparar para ele ou contar para ele. Ele vai dizer, conta de ontem. Pode contar de ontem. E é impressionante. Quantas pessoas aqui são professores e professoras para crianças na escola bíblica dominical? Ok? O que acontece mesmo com a escola bíblica dominical é que um dos maiores problemas para os adultos na escola bíblica dominical é contar a história de Jonas. Se você errar alguma coisinha na história de Jonas, toda a classe repreende você. Não, não foi assim não. Peraí, não foi assim, foi desse jeito, foi desse. Porque as crianças retêm, guardam. O melhor cérebro é o cérebro infantil. Então aqui está dizendo para mim e para você que quando uma criança é instruída, e ali tem uma palavra muito bonita, e essa palavra sempre estará ligada ao Criador, ao Senhor, ao Espírito Santo, à verdade. A verdade de Cristo, a verdade da vida e para a vida. Então nós precisamos instruir nossos meninos desde cedo. Continuemos, por favor. Quanto à maneira antiga de viver. Essa máquina é puxadora para a gente voltar à maneira antiga de viver, gente. Daqui a pouco a gente estará acostumado com as antigas paixões, com os antigos pecados, com os antigos gostos. É impressionante como essa máquina tem a capacidade de trazer essas coisas todas. Versículo 20 diz, a maneira antiga de viver, vocês foram de novo instruídos até a repetição desse púlpito, do ensino das Escrituras também, a deixar de lado a velha natureza, e essa velha natureza se corrompe segundo os desejos enganosos. A tecnologia é uma máquina de desejos. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de desejos maus. E agora apimentada, azeitada, com possibilidades infinitas até, imagine como isso pode deformar. Verso 23, e a se deixar renovar no espírito, na sua atitude, no seu ser mais ser, na sua alma. Mais uma vez, uma palavra linda, do entendimento. Quando uma criança é treinada a entender as coisas, ela vai praticar porque saberá o porquê. Na mesma carta a Timóteo, Paulo diz, mas eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo, isso é convicção, de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito, o seu tesouro, até o dia final. Então a criança, ela retém, ela guarda, ela ama ouvir a palavra de Deus, ela ama obedecer ao Senhor. Então aqui diz que quanto mais cedo, no espírito do entendimento dessas pessoas, se revestirem da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, mais uma vez procedente de onde? Da verdade. Serão esses aspectos que defenderão a mente do seu filho, defenderão o coração do seu filho e trarão postura e comportamentos que glorifiquem a Deus os seus filhos. Nessa carta tão rica, tão bonita, um pouquinho mais nós vamos ter a armadura de Cristo. Revistam-se, sempre vai ter, vistam-se, revistam-se, porque estamos em guerra. O texto continua ainda para mim e para você no versículos 25, 26, 27 e 28. Por isso, deixando a mentira, isso aqui é uma fábrica de mentiras. Deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem, nesse ponto de passar da ira justa para a ira pecaminosa. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Perceberam que é um versículo bem curtinho? As pessoas sabem, é só começar, e não deis lugar ao diabo, e não dê brecha ao diabo. Está lá em Efésios 4, 27. Um dos versículos mais curtos da Bíblia, mas que grande estrago quando o diabo leva vantagem sobre nós. Paulo escrevendo aos Coríntios, povo de uma igreja que estava muito confusa com ideias mundanas, Paulo dizia, para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês, porque nós não ignoramos os desígnios dele, os desejos dele. Versículo 28, aquele que roubava, não roube mais, ou seja, mude de atitude.
Pelo contrário, vá trabalhar, vá se ocupar corretamente. Aqui você vai perder tanto tempo da sua vida. Sabe quanto tempo você poderá perder da sua vida olhando telas? E nós todos, a primeira coisa que a gente faz não é olhar no dia não, é olhar o celular. E coisas mais assim. Estima-se que uma pessoa vai perder de 7 a 12 anos da sua vida olhando telas. Você já faz isso, eu já faço isso. Olha aqui, olha ali, vai olhando. Quando a gente vai ver, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Adolescentes hoje podem passar até 8 horas na tela, diante da tela. Quando juntar tudo isso, vai dar 7 a 12 anos perdidos, irrecuperáveis. Quando vamos ao médico, ou quando alguém está muito enfermo e é uma enfermidade para a morte, uma pergunta vai surgir a qualquer momento do acompanhamento médico. Doutor, quanto tempo eu tenho de vida? E o médico jamais vai dizer, a partir do diagnóstico para a morte, ele jamais vai dizer assim, de 7 a 12 anos. Ele vai dizer, alguns meses. Você vai ter 5 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, no máximo. Agora vai você, por causa da tecnologia, que não tenha dúvida, você sabe disso, atrai, seduz, arrasta, prende, vai perder 7 anos da sua vida. Com 7 anos você podia ter aprendido outro idioma, tocar um violão, e isso fazendo muito bem. Fiquei encantado quando o nosso irmão Joaquim, o músico aqui, o violinista, como é seu nome, meu filho? Joaquim. Quando Pedro tocou aqui, os acordes, tudo tão bonito. Já pensou você tocar como ele? Se você investisse seu tempo em aprender uma música ou um idioma, você ia longe. E aqui diz, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca, e como as crianças têm aprendido palavras torpes e sujas, a partir da tecnologia. Mas nossos filhos também devem transmitir graça em nós também. Não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aquele que habita em nós, ele quer se alegrar em nós e conosco. Não haja qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. Tudo isso é resultado também de um mundo confuso da tecnologia. Encerrando essa porção da Escritura, nós podemos ver ali que tem uma palavra muito séria: qualquer maldade. Qualquer contaminação que chegar ao nível de maldade, ela não sai, ela se aprofunda e piora. Na vida cristã e no dia a dia, você e eu ou melhoramos para melhor ou pioramos para pior. Não tem como. E toda a questão que nós podemos ver de acessos que nós temos na tecnologia pode nos levar para o fundo do poço. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando como Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Que privilégio a gente poder viver para a glória de Deus. Um versículo que as crianças aprendem logo cedo e deveriam aprender logo cedo é, tome nota, Isaías 43, 7. Isaías 43, 7 vai dizer que a todos que são chamados pelo meu nome, a todos que formei e fiz, para a minha glória os formei e fiz. Então Deus criou aquele garotinho para a glória dele. Deus criou você para a glória dele, você para a glória dele. E quanto mais cedo se ganhar consciência disso, a vida ganhará outra dimensão. Podemos mudar aqui para o slide? Tem água nessa? Tem aqui, muito obrigado. A epidemia do smartphone. O smartphone é um aparelho que ele ainda não é tão antigo nas mãos dos humanos. O smartphone não tem ainda 1 década, mas já podemos ver quantos estragos vieram através do smartphone. Esse aqui é um livro de um autor que eu gosto muito dele, Dr. Manfred Spitzer. Dr. Manfred Spitzer, ele é um neurocientista e ele tem alertado o mundo inteiro para perigos irreversíveis, alguns deles, que poderão ocupar as mentes
Jovens, cada vez mais cedo, cada vez mais rápido, tornando esses que são agora tão acessíveis a tudo isso, ele mesmo chama de imprestáveis. Não vão prestar para nada, não vão prestar para funcionários, para gerentes, não vão ter condições de criar seus próprios negócios, em muitos aspectos, só os ultragênios vão conseguir fazer isso, mas na média eles vão ser imprestáveis para a vida. Não vão prestar como homens, não vão prestar como mulheres, não vão prestar como maridos, não vão prestar como esposas, não vão prestar como pais, como mães, como filhos. Geração dos imprestáveis. Dr. Manfred Spitzer escreveu um livro que está em português, ele é professor na Universidade de Ulm, na Alemanha, chamado Demência Digital. Uma geração de dementes, uma geração que não vai reter, guardar conhecimento, instrução, vai entrar aqui, sair por aqui. Eu gosto muito de fazer uma pergunta, e eu peço que você responda levantando uma das suas mãos, tá bom? Mas não é mão de cristão, de presbiteriano, que quando a gente pede para levantar a mão, levanta na altura do umbigo. Não, eu peço que você levante sua mão acima da cabeça, eu quero ver sua mão. Quem aqui nessa noite entrou com as suas orelhas nesse lugar? Levante a mão. Se você não levantou a mão, lave a orelha e os ouvidos. Quem aqui entrou com as orelhas? Que bom. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu vejo os rostos de vocês daqui. Que pergunta mais sem nexo, não é verdade? Não, totalmente conexo. Quem entra num lugar desse, quem entra numa aula, quem entra em algum local só com as orelhas, acontece um fenômeno. Aquilo que foi passado, entra aqui e sai aqui. Quem entra com as orelhas. Agora você vai entender muito bem porque Isaías dizia isso, Jesus enfatizou isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lá no Apocalipse diz que nós devemos dar ouvidos ao que o Espírito avisa à igreja. Ouvidos de atenção, ouvidos de estarmos dispostos a reter o que é bom. Então, já pensou, seu menino, sua menina vai se tornar, segundo o Dr. Manfred Spitzer, por ser um descontrolado, e isso descontrola, um demente digital. O demente digital, tudo vai passar aqui e vai sair aqui. Não vai reter conhecimento. Um desses livros dele é A Epidemia do Smartphone. 2007 ainda não havia smartphone, conquanto houvesse ali já a tecnologia, o celular, tudo isso. Mas não com a facilidade de rapidez que o smartphone trouxe. Assim as pessoas passavam a maior parte do seu tempo com amigos, online está em segundo lugar, com os colegas de trabalho da escola, da faculdade, ali está com um bar ou restaurante, mas a gente não tem muito dinheiro para ir para restaurante, a gente vai para lanchonete, não é, gente? Agora vejam como já em 2007, a família estava aqui em quinto lugar. Cada vez mais temos menos tempo com a família. E quando estamos em família, um está num quarto, outro está no outro quarto, todo mundo mexendo no celular. Aí tem a faculdade, tem a escola, vizinhos e a igreja. Até menos tempo, porque também a igreja funciona em momentos específicos, do domingo ou durante a semana em alguma atividade. Mas isso em 2007. Com o advento do smartphone, a partir de 2017, veja como a coisa já no seu primeiro ano de smartphone mudou. Agora as pessoas passam quase que o dobro, não o dobro, mas grande parte do tempo online do que com os amigos, com os colegas de trabalho. Vejam que a família também foi diminuindo, faculdade e igreja diminuindo. É a geração dos universitários mais imbecis da história. Se formam, mas não sabem, não têm conhecimento, muitos deles. E com os vizinhos menos ainda. Então aqui está um quadro comparativo para a gente ver que apenas em 10 anos, como as coisas foram se invertendo e como agora o online, o estar online, já está muito alto. Só que daqui a pouco vai se completar 10 anos dessa pesquisa com o smartphone. Imaginemos então como a situação poderá estar ainda mais. Quais perigos?
Quais problemas? A partir do smartphone, desse aumento, desse boom com a tecnologia, que vai nos tirando o entendimento da vida, o sabor da vida, do viver, do compartilhar, do se relacionar. Então, aqui mostra que estudo em relação à dependência da internet até pode causar ideação suicida. Impressionante como com esse boom também aumentaram os casos de ideações suicidas, tentativas, pensamentos, ideias, não a prática do, mas a cada 40 segundos nós temos um suicídio no mundo. E menos do que isso, a cada 3, 4 segundos nós temos uma ideação suicida surgindo na cabeça das pessoas. A questão é muito séria nos tempos em que nós vivemos. Ali está o slide sobre a ideação suicida. E aqui no enunciado, ali diz que Irene Dupré, ela vai falando que, olha, 2017, 2018, bem nesse período do boom, por causa da questão da facilidade do smartphone. Lá embaixo ela vai dizer, o uso da internet é como um mecanismo de fuga para diversas situações da vida deles, principalmente aqueles que relataram problemas como depressão, ansiedade, estresse. Eles usavam, na verdade, a internet como um refúgio para fugir dos problemas, aponta essa professora Irene Dupré, mas, fugindo dos problemas, entrou e afundou mais ainda em ansiedade, depressão e ideações suicidas até. Essa cena é de doer o coração. E você já viu isso em aeroporto, na casa da sua prima, na igreja. Não, porque pelo menos ele me deixa tranquilo, me deixa em paz. Você não imagina o mal que você está fazendo a uma criança colocando um celular na mão dele. Já citado o Dr. Manfred Spitzer, ele diz que um celular, tecnologia, é como um carro. Você entregaria... Quantos anos você tem, meu filho? Você aqui. Quantos anos? 13? Estás velho acabado já assim, menino? 13 anos. Qual o seu nome? Lucas. Você é o pai do Lucas? Você veio de carro? Passa a chave do carro para o Lucas e ele vai voltar dirigindo. Você faria isso? Claro que não. Então vamos deixar esse menino dirigir o carro de vocês. Pode ser? Claro que não. Dr. Manfred Spitzer compara a tecnologia com um carro, em que uma pessoa com menos de 18 anos não deveria ter um carro. Não diga isso, pastor, meu marido está ouvindo, meu pai está ouvindo. Está vendo só como a gente já está preso a isso tudo? Na verdade, esse aparelho se tornou quase que o balão de oxigênio nosso. A gente respira com ele, vai dormir com ele, acorda com ele, vive cercado dele. Bom seria se nós treinássemos nossos meninos a brincar. Meninos e meninas a brincarem, a aproveitarem brinquedos de manufatura, a fazerem isso. Olha, gente, moças que me escutam, mães que me escutam, mulheres que me escutam, meninas, quantas de vocês aqui brincaram de casinha de boneca? Levante a mão, por favor. E agora, se alguém tivesse anotado as brincadeiras de vocês, com as vizinhas, com as primas, com tudo isso, teria dado cada história linda, teríamos cada livro maravilhoso com as histórias inventivas de vocês. Nós meninos brincamos de bola de gude, nós andamos de bicicleta, nós jogávamos futebol, subíamos, nós fazíamos tanta coisa nas árvores, lá subíamos, descíamos, ia buscar a manga lá em cima. Foi a melhor infância. Por isso que a gente diz que também tem saudades da infância. Aí você diz assim, mas alguém consegue viver sem celular? Consegue sim. Exemplo, Tomás. Tomás foi minha ovelha jovem lá em Goiânia, Goiás. Tomás tinha 17 anos, nunca teve celular na vida. Eu disse para ele, Tomás, você não tem celular? Porque todo mundo na igreja afundado num celular na idade dele. E eu cuidava dos adolescentes e jovens naquela época. E eu disse, Tomás, eu não vejo você com celular. Não, pastor, eu não tenho celular. É mesmo? Filho de um médico, muito bem posicionado financeiramente. Esse médico até era fazendeiro, então podia comprar qualquer desses smarts aí, caríssimos, para dar para o seu filho.
E me diga como foi viver sem celulares. Pastor, no começo foi difícil, porque eu já nasci na geração totalmente conectada. E eu vi meus colegas com celular, mas eu preferi, por saber que os meus pais me amam, desde o começo me orientando, a viver sem celular. Que diferença, que consciência. Agora não tinha menino mais simpático, mais alegre, mais atenado, mais leitor do que Tomás. Um menino muito bonito. Quem era o rapaz mais desejado para namoro pelas moças? Quem era? Como é que vocês sabem disso? Vocês não estavam lá? Tomás hoje já terminou faculdade e é um rapaz brilhante. Como os pais do Tomás fizeram bem a ele e ele agradece isso. Conquiste seus filhos antes que o mundo conquiste os seus filhos. 3,8 milhões, quase 4 milhões de smartphones são vendidos no mundo inteiro diariamente. É muito smartphone, é muito contato com o celular, é muita exposição. E aí virão sérias dificuldades, e essas sérias dificuldades trarão sérios problemas. Estou muito contente que tem um garoto de 13 anos. Estou muito contente que tem pessoas aqui de 10, 9, 11, 12, jovens aqui conosco nessa noite. E que o que seus pais estão dizendo para você com relação aos perigos do celular, você também está ouvindo aqui nessa noite. E olha, quando Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, você já ouviu a história de Daniel? Ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. 16, 17 anos de idade no máximo, ele estava bem perto da sua idade. É possível você dizer assim, eu não preciso fazer isso. E quando tiver consulta, alguma coisa, uma pesquisa, claro, você pode fazer com a orientação dos seus pais, mas não se deixe envolver e ser envolvido pela tecnologia de hoje. Vamos ver alguns problemas seríssimos, que todos sabemos. Eu não vou ensinar a roda para vocês. Nós devemos juntos fazer a roda rodar para a nossa felicidade. Em primeiro lugar, smartphones têm comprometido o celular de uma maneira geral. Ufa, ainda bem que meu celular não é um smartphone. Contamina igual, prejudica igual, só não tão rápido em termos de análises. Mas a saúde da população está comprometida, a educação das pessoas está comprometida em toda a base. Tanto a educação do ser educado, como a educação, instrução, receber instrução e saber executar aquela instrução. E a sociedade está cada vez mais fria, perversa. Tem um filme que é bem impressionante. Um senhorzinho é cego, ele vai pegar o metrô e ele não consegue frear na plataforma e ele cai nos trilhos. E quando ele cai nos trilhos, todo mundo tira o celular para filmar o trem atropelar aquele homem. Um homem de igual idade é quem salta para socorrê-lo, porque ninguém saltou para socorrê-lo. Este é um mundo assim totalmente insensível, totalmente frio. Nós também vamos ter uma visão, isso agora estou falando do ver, do aparelho visual que nós temos, que cada vez mais está ficando uma visão curta, devido à falta de previsão. Largam esse menino na frente de uma tela, todo aquele efeito colorido, todas aquelas luzes, a luz azul das telas, que a gente não percebe, vai afetando toda a questão da visão. E aí já tem uma geração necessitando de óculos, bem antecipadamente, porque já teve algum desvio na questão da visão, de todo o aparelho da visualização. Eu achei interessante também que todos aqueles que jogam os famosos e-games, os e-gamers, muitos deles tinham já grau avançado ou para miopia ou para qualquer outro problema de visão, já corretiva a visão deles. Vale a pena conversar com um oftalmologista, trazer um oftalmologista para falar para a gente sobre os males que toda essa exposição traz para os nossos olhos. Existem 7 grandes riscos irreversíveis ou que gerarão muitas dificuldades no futuro por causa da exposição ao digital. Na verdade, 9 riscos, perdão, não corrigi lá. 9 riscos. Quais são esses 9 problemas de saúde que, se nós não colocarmos freios,
limites, sabemos nós também usar. Porque quem colocou o celular na mão do seu filho, não foi ele que foi na loja comprar, foi você, pai. Foi você, mãe. Você comprou, deu para ele. Qual foi a intenção? Para ele se comunicar comigo. Então, compre um Nokia antigo, daquele que só faz ligar, e ele se comunica com você. Um Nokiazinho daquele, até que abre assim, bem bonitinho, flip chart, não é? Você pode dar para ele, porque se o objetivo era comunicação, pai, terminou a prova, pode ir me buscar, ótimo. Mas quem colocou o celular nesse nível, ou de outros similares, foi você, pai, foi você, mãe. E olha que problema nós podemos colocar nas mãos dos nossos filhos. Em primeiro lugar, problemas na coluna. Médicos estão assustados com a postura de muitos meninos e meninas. Mas vejam que eles, ou com celular ou sem celular, eles não sentam mais direito. Eles se deitam sentando, se sentam deitando. Em qualquer local, a postura do corpo vai comprometendo a coluna. Hoje a pessoa ainda é jovem, hoje ainda não sente. Mas cada vez mais cedo, pessoas terão problemas seríssimos, alguns deles, dependendo do grau, serão irreversíveis, problemas de coluna. E você ter problema de coluna é afetar totalmente você e a sua vida. Converse com alguém que tem problemas de coluna para você ver como é difícil. Mas também, em segundo lugar, como já lhes disse, vem a questão da visão prejudicada. O que é que tem acontecido nessa nova geração que cada vez mais está ficando necessitando de óculos? Óculos de graus. Leiamos todos, vamos lá? Fadiga ocular, irritação nos olhos, vista embaçada. Além disso, pode trazer outros problemas, como a miopia. Aproximadamente 285 milhões de pessoas estão com a visão prejudicada, sendo uma boa parte por conta do excesso de luz azul vindas das telas. 285 milhões de pessoas que não precisariam ter chegado a esse estágio de prejudicar a sua visão, já vão entrar logo cedo numa dependência de óculos, num problema de visualização, de ver de longe, ver de perto, muito cedo na vida. Exposição demais. Em terceiro lugar, vem a questão do estresse. É impressionante como tem meninos e meninas de mau humor. Meninos e meninas de cara amarrada, de cara feia. Ai, pastor, ele tem uma personalidade tão forte. Tem nada, tem ruindade, safadeza e maus hábitos. Se tivesse se divertindo mais, se tivesse convivendo mais com um ser humano, não com máquinas, ou com uma pessoa que está na tela, mas distante de si, não estaria tão estressado. Meninas azedas. Meu filho, como é seu nome de novo? Lucas. Lucas, cuidado com quem você vai casar, meu filho. A possibilidade de você casar com uma mulher azeda é grande. Maria limonada sem açúcar vai lhe cercar. Mulheres azedas, pessoas irritadiças, facilmente, vão estourar rapidamente. Já convivem com esses? Já convivemos com esses? Dentro de casa, um sobrinho que trata mal o seu irmão, que é o pai dele. Coisas terríveis têm acontecido, mas também pode piorar. Claro que pode piorar, infelizmente. Vem a ansiedade social. Uma geração de rapazes e moças ansiosos, dependentes de medicamentos. Que organismo aguenta logo cedo uma carga de medicamentos sem se prejudicar para a vida? Agora, meninos e meninas tendo que tomar ansiolíticos, tendo que dormir à base de medicamento, acordar para tomar medicamento para aguentar o dia a dia. Está acabando com esses meninos e meninas. Meninos e meninas que não levantam mais com bom humor, levantam com mau humor e dor de cabeça. Levantam, e a professora da escola que aguente. Pessoas com baixa tolerância, expostas à frustração. Rapazes e moças, e principalmente os rapazes, com uma baixa autoestima. Isso traz para muita gente, inclusive para os rapazes, o fenômeno hikikomori, uma palavra japonesa.
Já ouviram falar do fenômeno hikikomori? Uma grande crise social no Japão, um problema de saúde pública no Japão. Estive lá o ano passado. Um dos países mais de tecnologia no mundo. Meninos entram no quarto para jogar e vão ficando, até que nunca mais vão sair do quarto, literalmente. Tem histórias de pessoas que entraram no quarto aos 14 anos de idade, ficaram lá e já estão há 30 anos dentro do quarto. Efeito hikikomori. O que é que eles fazem? Eles não têm mais nenhum contato social. São pessoas totalmente ansiosas. Os pais não têm acesso ao quarto, não entram mais no quarto. Eles pegam um papel, colocam por debaixo da porta com a lista do que eles querem. Aí os pais vão no mercado, compram e chegam na porta do quarto deles e os pais têm que sair para ele abrir a porta e eles pegarem aquela compra do que eles vão precisar no quarto. Um dos maiores pedidos que eles fazem, fralda geriátrica. Mas fralda geriátrica para quem está com 18 anos, para quem está com 19 anos, 25 anos, 30 anos? Sim, porque eles estão tão viciados no mundo tecnológico, tão viciados em jogos, que eles usam fralda geriátrica para não perderem tempo de ir ao banheiro. Olha que coisa perigosa nós temos. Que dias e tempos são esses? Cícero, um poeta romano, um senador romano, na verdade, melhor dizendo, ele já dizia no seu tempo: ó tempora o mores, que tempos, que dias são esses? Podemos dizer a mesma coisa. O efeito hikikomori, anote esse nome, procure mais informações e você vai se assustar com isso. A saúde mental está em risco. Isso de 2017 para cá tem aumentado profundamente. O que dizer da produtividade e do rendimento? Professores estão assustados, patrões também estão assustados, por causa da queda de aproveitamento na escola ou no trabalho. Uma desconcentração que está se tornando crônica. Em casa não se passa mais a matéria, não se estuda a matéria, porque se concentra mais no que gosta de fazer, e o cérebro agora, indo para o caminho do vício, pede. Então não se estuda a matéria, não se domina a matéria. Pessoas com prazos de entrega de trabalhos na escola ou de trabalhos na firma. Uma realização muito baixa, uma concentração difusa, não consegue ler 2 páginas. Já muda para cá, já muda para lá, começa uma coisa, não termina. São dias muito perigosos, meus irmãos. E claro que vem o vício, porque o cérebro humano, ele pode se viciar em tecnologia, assim como um alcoólatra se vicia em álcool, assim como, dizem os especialistas, os viciados em cocaína se viciam em cocaína. Tem aquela necessidade no cérebro e a coisa já se tornou um vício. E ainda vem problemas de audição, passam o dia todo com fones de ouvido, jogando barulho alto, muito tempo que seja. Algumas questões para a audição, logo na infância, são questões irreversíveis. E se isso não fosse pouco ainda, o que dizer do sedentarismo? Cada vez mais estamos vendo uma geração muito obesa, acima do peso. Crianças obesas. Eu viajei com um garoto que ele viajou o voo inteiro, um voo de aproximadamente 4 horas para o norte, totalmente ligado no celular. Um garoto que não devia ter 12 anos ainda, 11 anos, 10 anos, mas com seu corpo já obeso. Sérias complicações como obesidade e disfunções a caminho. Coração vai ter problema, rins vão ter problemas. Isso tudo pode acontecer dentro da sua casa. E aí já falei das ideações suicidas, quando vem o agravamento da saúde mental, e o que não dizer dos grupos que incentivam a isso. Vocês já ouviram falar disso? Menino e menina, de vez em quando a notícia nacional foi por causa de uma rede que estava lá, que alguém seduziu para fazer isso, fazer aquilo outro. Mães, muito cuidado.
Tem redes que incentivam suas filhas a ficarem com vício em bulimia, com vício em anorexia. Tem grupos e mais grupos na internet quanto a isso. Voltando para os nossos problemas que podem advir do mundo digital, ainda vem o transtorno de pensamento por smartphone, que são de lapsos de memória. Não lembro. A senhora já disse isso mesmo, professora? Então, desde a questão do smartphone, que virou uma epidemia no mundo, a cada dia, milhões e milhões de aparelhos, o pensamento vai ficando disperso. Como foi mesmo? O que é que você disse? O quê? É o transtorno de pensamento por smartphone. E ainda podíamos dizer que, infelizmente, essa é a geração de pais fracos e smartphones fortes. Mais uma vez eu peço a interação de vocês. Quem aqui é do tempo em que o pai ou a mãe só falava com você uma única vez? E muitas vezes não precisava nem falar, bastava só? Aqui também. Quando Dona Alzira, uma pernambucana, eu sou pernambucano, mais ou menos desse tamanho, quando Dona Alzira envergava a sobrancelha direita na minha direção, eu me tremia todo. Mas hoje a situação inverteu pervertidamente. É a geração dos pais mais obedientes da história. O menino e a menina só falam uma vez. E muitas vezes não precisa nem falar, só basta olhar. Pais fracos, pais criando seus filhos por uma psicologia positiva, que de positivo não tem nada, a conta vai ser negativa. Eu não tenho nada contra a boa psicologia e sei que Deus deu capacidade aos homens de estudarem situações, e quantas vezes a psicologia pode nos ajudar, mas as ideias da nova psicologia são tão prejudiciais. A psicologia positivista ou positiva tem transtornado o mundo, mas pais têm corrido para a análise, pais têm corrido para a psicologia. Tem coisas que a psicologia e a análise resolvem, mas quando é dureza de coração, cabeça dura do pecado e pecado, só mesmo se voltar para o nosso grande Deus, que é rico em ver, analisar, dizer o problema e perdoar, e dizer, vá e não peques mais. Há uma frase de Mark Twain. Que horas terminamos esse estudo, pastor? Me ajude aí. Que horas? São 9h29. Podemos ir, não diga isso não, senão vai até às 3 da manhã. Podemos ir até umas 9h40 mais ou menos, gente? Pode ser? Afinal de contas eu vim de tão longe. Fiquei atrasado no voo lá em Campinas, preso com uma fome. E de todos vocês, quem mais mora longe sou eu. Mark Twain foi um escritor americano, norte-americano. Mark Twain disse uma frase que eu vou dizer e peço que você repita comigo depois. Que grande verdade disse Mark Twain. Ele disse, mais fácil do que sair é não entrar. Podemos repetir isso? Mais fácil é não. Pastor, não vi graça nenhuma nessa frase. O senhor fez toda uma história aí. Eu esperava uma coisa tão grandiosa. E mais fácil do que sair é não entrar. Vamos ver a grandeza dessa frase. Vamos ver a realidade dessa frase na prática. Mais fácil do que sair? Mais fácil do que sair do alcoolismo? Mais fácil do que sair de uma dívida? Mais fácil do que sair de um péssimo casamento? Mais fácil do que sair é não entrar. Pais, ou vocês tomam as rédeas, ou vocês colocam as regras santas e justas, ou vocês vão perder os seus filhos. Trabalhando para esse Brasil inteiro, já encontrei pais dizendo, pastor, eu tenho medo quando meu filho volta para casa. Teve um pai que me disse, mandei colocar uma chave tetra no nosso quarto. Então eu fecho a porta do quarto e ainda fecho aqui a fechadura tetra, com medo do meu filho, porque eu tenho medo que ele bata em mim e na mãe dele. Estamos criando uns monstros. Pais fracos e smartphones fortes. Educação 0.0.
Pessoas não sabem mais fazer cálculos básicos, tem que olhar para o celular. Quando escrevem uma redação, quantos erros de português? Raciocínio analítico, raciocínio lógico, raciocínio prático, não tem mais, porque desaprenderam pensar, analisar. Se você perguntar a qualquer personagem para eles, se não for de jogos de games, se não for do mundo digital, eles não sabem. Se perguntar quem foi Aristóteles, se perguntar quem foi Sócrates, se perguntar quem foi Platão, eles não vão saber. Essa já é a geração mais analfabeta de Bíblia da história. Antigamente você sabia de versículos e mais versículos de cor. Hoje, para encontrar um livro na Bíblia, tem que ir para o Gênesis. Estava dando aulas em Ribeirão Preto, onde moro, para um grupo de meninos e meninas de 11 e 12 anos. E o filho de um presbítero, que uma das questões para ser presbítero é que os filhos sejam criados no temor do Senhor. Nas mesmas instruções que tem para os filhos, para o casamento de um presbítero e de um diácono, está lá também que a gente não deve se envergonhar por manejar bem a palavra da verdade. E eu disse, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Aquele garoto de 11 anos foi procurar João no índice. Não pode isso, meus irmãos. Alguma coisa está errada desde casa e desde cedo, em todos os aspectos. Educação relacional, zero. Educação de informação na escola, zero. De pessoas que estão se formando perto disso. E aí também tem a depressão, cada vez mais essa geração. Pastor, o senhor está culpando o aparelho? Não, eu não estou culpando o aparelho. Eu estou dizendo que depois do advento dessa máquina potente e poderosa, em comparação com o Nokia que você tinha, a coisa piorou e muito na sociedade, também aqui em Campo Grande. Uma geração de solteiros solitários. Ah, meu pai do céu, que coisa terrível! Mais uma vez, os rapazes não estão sabendo chegar para uma moça, falar com uma moça. Minhas filhas, orem muito para que o seu namorado não seja um imbecil. Não saberão se acercar de você. Lembra quando o seu namorado, hoje o seu esposo, chegou para você? Ele, talvez, tentando de um jeito ou de outro, muito tímido, seu nome Ritinha, ele chegou para você assim, disse, Ritinha, ô Ritinha, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer, e Ritinha casou com ele. Meninas, vocês serão levadas pelo sistema a casar com os bonitões. Nada contra a pessoa ser bonitão. Se você arrumar um namorado Tom Cruise de Cristo, amém. Mas você vai estar mais propensa a casar com Antônio Cruz Credo. Pastor, aquele rapaz ali, ele é feinho, mas ele é crente. Ele é trabalhador, batalhador. Ai, pastor, mas ele é feinho. Eu lhe garanto o seguinte, se ele é feinho, seus filhos e filhas serão lindos. Olhe para vocês, seus pais tudo feio. As mães casaram. Vocês são bonitos e bonitas. Estou brincando e exagerando, claro, mas cada vez mais os rapazes que devem ter a iniciativa não têm iniciativa. As moças estão tomando iniciativa. As moças estão sofrendo muito com isso. Precisamos conversar mais com os nossos rapazes. Meninos que não sabem mais olhar para uma menina, para uma moça e sentir atração, aquela atração bonita, natural, enamorar-se. Os meninos estão perdendo isso. Está vindo uma geração de solteiros solitários. 30 anos solteiro, 35 anos solteiro, 40 anos solteiro. O que está acontecendo? Está acontecendo que eles estão com uma insegurança no amor e nos relacionamentos. Por não lerem, por não desenvolverem mais abordagens, conhecimento, não tem o que conversar. Estão inseguros para amar, estão inseguros quanto ao relacionamento. Já é uma geração que vai casar, separar, separar, casar, casar, separar, 2, 3 vezes, 4 vezes. Que coisa triste. Vai ter uma extensão da adolescência que é imprópria. Quando eu falei para vocês que eu trabalho com a infância, é porque a infância vai para toda a vida. Você vai passando num local,
aí sua memória auditiva lhe retorna à infância. Quer ver só? Eu vou começar e você continua. Você está passando num local e uma música vem assim e diz: parece que eu sabia. Gente, como tem crente ouvindo música mundana nessa igreja, viu, gente? É assim, pastor, que a gente pega crente ouvindo música mundana, tá vendo? Daqui eu vi que uma irmãzinha até fez assim: que hoje era o dia. Mas não voltou na infância? Vanderlei Cardoso cantava: parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Quer ver outra? Quando o carteiro chegou e meu nome gritou. Ainda bem que tem gente honesta e sincera aqui, porque muita gente cantou junto, mas que dava um espiritual. Quer ver só? Viste azul, papapá. Não lembram dessa? O Wilson Simonal. Minha sorte então mudou. Tá bom, eu vou ser mais próximo. É só eu começar e algumas irmãzinhas aqui vão se empolgar. Hilari, lari, larie. Olha aí, tá vendo? Tá vendo como é reveladora a coisa? Mas só nesse exercício tão bobinho que a gente fez aqui, você voltou à história da sua vida, da sua infância, daquele vizinho que ficava com o rádio ligado e você aprendeu as músicas, da vitrolinha que você colocava lá. Memória olfativa. Você vai passando aqui na linda cidade de Campo Grande, aí uma árvore exala um cheiro, você chega a encher os pulmões. O cheiro da árvore da frente da casa da minha avó, que tinha bolo de fubá, que tinha isso. Então você volta na infância. Quem teve uma boa infância vai ter uma boa vida adulta. Talvez vocês vão ter que ensinar suas filhas a brincarem de bonecas, ou suas netas. Sabe o que eu fiz com os meninos da igreja? Ensinei os meninos da igreja a jogar bolinha de gude, botão. E eles vibraram com isso. Que brinquedo pré-histórico é esse, pastor? Isso é um brinquedo maravilhoso. E depois estavam eles se divertindo. Agora está havendo uma extensão da adolescência imprópria. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Aqui está o Dr. Daniel Siegel. Daniel Siegel, ele é um gênio na questão da mente da infância. Ele escreveu um livro chamado O Cérebro da Criança, que é best-seller. Mas Dr. Daniel Siegel, ele é partidário de uma proposta que está tomando conta do mundo e na prática já está acontecendo, que é que a adolescência deve ir até os 24 anos de idade. Já pensou nisso? A adolescência geralmente é marcada, seguimos o padrão americano, da idade teen, em que cada idade ali, dos 13 até os 19 anos, termina com o sufixo teen. 14, 15, 16, daí o termo teen para adolescente. Mas com 19 anos, já tinha gente que estava casando, já tinha gente que estava trabalhando para colocar comida, ajudando em casa. Mas ele está com a proposta de que a adolescência deve ir até os 24 anos de idade. Isso lhe incomoda? Me incomodou. Mas espere, a coisa não parou ainda. A Universidade de Cambridge está elaborando estudos sociais antropocêntricos para a adolescência e até os 32 anos de idade. Onde vai parar isso? Onde vai parar eu não sei, mas vai terminar bem. Eu já estou terminando. Existe um fenômeno de vibração fantasma. Meu celular tocou? Sinto o celular tocar na mão, no bolso. Mas também tic-tic. Isso me dá... Não, pare. Eu nunca vi gente saber de tanta música mundana como vocês. Mas não consegue ficar 5 minutos sem olhar para a tela do celular. Perdi meu celular 3 vezes. E foi tão bom. Uma vez eu perdi meu celular na Áustria. Só não posso perder meu celular em Campo Grande, porque não volta. Perdi meu celular na Áustria. Fiquei uma semana sem celular. Voltei lá, estava no mesmo canto. Perdi meu celular no Japão. Passei 40 minutos procurando. Cadê meu celular? Deve estar naquela loja. Depois a gente vê. Voltei lá, estava no mesmo canto. Só não posso perder aqui em Campo Grande também, né, gente? Mais gente que vai ficando vendo o celular toda hora, todo instante. Aqui é algo muito sério. Isso se chama disruptivo digital. O disruptivo digital é quando acontecem
microdeformações que vão afetando no desenvolvimento da pessoa, principalmente de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Vou usar uma palavra aqui com muito respeito, vou falar de anatomia. Vocês pais, conversem com seus filhos, fomos criados por Deus da maneira como nós somos. Mas por causa do disruptivo digital, outras formas disruptivas também existem, mas um menino fica tanto tempo sentado jogando game, ali com games, que essa questão do disruptivo digital tem comprometido a genitália dos meninos. De tanto tempo que estão sentados, está acontecendo no mundo o fenômeno do micropênis. Não estão desenvolvendo toda a genitália, por falta de diversos fatores: envolvimento, corrida, salto, pula, sobe, desce. Nós somos um conjunto, nós somos uma máquina perfeita. Por fim, eu diria para vocês sobre a questão da abertura perigosíssima, e aqui é onde há um grande perigo nesse mundo digital. Aberturas, no plural, perigosíssimas para a pós-verdade. Já foi verdade no tempo da sua avó. Isso era questão moral e ética no tempo do seu pai. A pós-verdade, lembram do texto de Efésios que nós lemos? Quantas vezes apareceu a palavra verdade, 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 entendimento, instrução, na verdade, em Cristo? Essa é a geração que vive a pós-verdade. E até mesmo dentro das nossas igrejas e famílias, o comprometimento da vida cristã, que deve ser com santo, sadio e comprometido desenvolvimento com progressos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Corra com perseverança a corrida que vos está proposta. A vida cristã, ela é formada de verbos fortes, de verbos dinâmicos. Bata, bata, corra, persevere, lute. O que tem acontecido mesmo nessa geração de jovens é um desinteresse crescente para com as coisas lá do alto. Uma série de versículos, vocês podem tomar nota e conferir em casa. Filipenses 2,12 vai dizer para mim e para você desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Romanos capítulo 12 diz para a gente não se conformar com o presente século, mas transformar a mente, que tem sido muito afetada e prejudicado o corpo. Mente, corpo e alma comprometidos. Mateus capítulo 11, versículos 12 e seguintes, diz que é com perseverança que o reino de Deus é conquistado, que os avanços no reino se veem. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, também desenvolvendo sempre a questão de busque, procure, corra atrás das coisas que vão marcar para sempre. C.S. Lewis dizia: aquilo que não for eterno é eternamente inútil. Que grande verdade é essa? Seus filhos cada vez menos, eu falo em termos de Brasil, viu gente, viajando por esse país, estão recebendo instrução e ensino naquilo que é eterno. E estão passando muito tempo naquilo que é eternamente inútil. Que Deus os abençoe como pais, homens, mulheres, mães, famílias e filhos obedientes, como deve ser na carta aos Efésios, para sabermos usufruir desse mundo digital, sabermos tirar proveito dele. Somos muito beneficiados, isso não resta dúvida, mas cuidado, porque é um perigo e um abismo. Pastor?